quando esse final, que você fala, eu acho que ele é muito inspirador, muito norteador, né? Que a gente está aberto para promover e acolher a diversidade da manifestação dessa força única, né? Porque querer eleger apenas uma dessas infinitas manifestações como a melhor ou a única aceitável, a gente já está começando a criar novos problemas, ou a continuar os problemas. Mas há algumas coisas que parecem que são comuns, já que a gente está falando de espiritualidade e vida comum. Então, por exemplo, o entendimento de que essa força inteligente, não estou nominando aqui para a gente já não começar a ter divergência, não aqui entre nós, mas no mundo. Então, o entendimento de que essa força inteligente e única, ela se manifesta de múltiplas formas, de diferentes formas. E aí é um desafio muito grande, né? Esse passo, essa consciência para toda a humanidade. Porque as religiões instituídas, na sua extrema maioria, elas têm uma leitura muito particular dessa força única. E é terrível. Aqui eu não estou fazendo pergunta, mas só um comentário, um desabafo. Mas é terrível, por exemplo, nós estivemos aqui há 2 meses atrás, eu estava aqui num outro momento muito rico como esse, e a gente vê a que nível, né, a espécie humana já conseguiu chegar de ampliação de consciência, de entendimento das coisas do cosmos, da vida interna e externa, e assim, visões dessa força única. Meu Deus, como que eu posso dizer? Que foram geradas há muito tempo atrás e que já não conseguem acompanhar essa caminhada da espécie como um todo, para traduzir de uma maneira mais aproximada, né? Então, essa ideia de que essa força está o tempo todo interferindo na vida de cada um, nas escolhas da gente, praticamente a gente fica sem escolhas, porque é a vontade de Deus, que a gente não traduz nem de uma maneira melhor, né? Porque eu acredito na vontade de Deus, mas o que seria o entendimento da vontade de Deus hoje, no século XXI? Cumprir regras estabelecidas dentro de um outro contexto, um histórico, vivencial, espiritual, mental, né? Eu não sei, são coisas que eu fico pensando, enquanto as religiões instituídas, elas servem, de um lado, para evitar que a tragédia seja maior, na medida que possibilita que as pessoas tenham algum tipo de limite para algumas manifestações da sombra individual e coletiva, mas, por outro lado, também elas continuam amarrando alguns voos e algumas atualizações que são necessárias, né, no processo tanto das vidas individuais como do processo coletivo, né? Então, como promover diálogos interações mais produtivas nesse sentido,
né? Como é que a gente pode atualizar o Deus de cada um, de cada religião? Eu não digo para que a visão de Deus de uma religião tenha que ser igual a de outra, nem isso, nem aquilo outro, mas que elas possam ser mais atualizadas dentro de sua própria caminhada. Como estimular, como promover aqui as diversas tradições, que elas possam se atualizarem dentro do seu próprio arcabouço. Boa noite. Cosmocional. Bom, esse aqui é o... Se responde essa... Para que sejam possíveis diálogos, né? mais producentes, né? Para que sejam possíveis diálogos mais producentes. Posso comentar? Por favor. Veja, eu sinto que, embora haja arestas, fronteiras difíceis de transpor em algumas situações ou em alguns locais, mas a atualização ela tem ocorrido na maioria, digamos assim, das tradições em seus representantes mais representativos. Se você pegar na Igreja Católica, você pegar no budismo, você pegar no protestantismo, você pegar em todas as tradições africanas também, enfim, em todas as tradições religiosas, os representantes mais significativos em termos de representação desses pensamentos, desses caminhos, eles estão bem atualizados, inclusive eles conversam bem entre si. Recentemente a gente teve até um encontro importante na Amazônia. Então, o que acontece é que essa atualização ela leva mais tempo para chegar a uma quantidade maior de pessoas. É um processo mais lento, mesmo que pudesse ser mais rápido através da tecnologia da comunicação, mas infelizmente essa tecnologia está apenas criando bolhas que separam mais as coisas do que o mundo. Eu vi um trabalho especial, dizendo, furando a bolha, ou saindo da bolha, pegando duas pessoas de bolhas bem diferentes, bem opostas, botando para conversar. Então, mas eu acho que é um processo muito lento, E a gente está vivendo um momento em que ele está sendo especialmente lentificado, tornado mais lento por conta dessa ameaça, dessa insegurança, na verdade, desse medo, que faz as pessoas regredirem para posturas mais fundamentalistas, mais conservadoras, que oferecem mais segurança. Então, eu acredito que isso seria, para uma pessoa um historiador, seria até previsível isso acontecer. Eu digo que no meu pequeno horizonte, há 15 anos atrás, eu pressentia já que haveria uma onda em função simplesmente dessa mudança que a gente está tendo de paradigma. Como já houve na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, quando apareceu o Newton explicando que as estrelas tinham um percurso, um caminho que era possível calcular e predeterminar. Imagine como isso, que impacto isso causou
nas mentes das pessoas que viam as estrelas como assim, de uma forma poética ou religiosa, como uma coisa divina. De repente aquilo passa a ser visto como magno. Houve um movimento, na época, dos luditas, que se opunham fortemente a essa ciência que ameaçava essa beleza orgânica, divina, celestial. Porque Newton veio e mostrou que aquilo funciona como máquina. Então, o que a gente tem hoje é uma situação de muita gente que lida com as mudanças que a própria ciência oferece, as possibilidades de gênero, por exemplo, que para muitas pessoas isso não tem nenhum problema, não causa nenhum incômodo. Para outras isso mexe, em função da história pessoal, mexe com a maneira com que ela se organizou pessoalmente. E a tendência delas é reagir a isso. Então, existe toda essa variedade de coisas que acontecem num conjunto maior de pessoas, mas se a gente vê os representantes maiores de cada uma tradição religiosa, científica, eles estão assim com a percepção já mais sintonizada entre si. Agora, o processo de chegada digamos, a uma coletividade maior é mais lento e está sendo especialmente lento agora por conta dessa retração. Essa retração. Aí isso leva a um outro gancho, talvez tenha também um fundo na sua fala. Até que ponto a gente pode aceitar um movimento de regressão ou retração, ou como lidar com isso? Essa é uma questão delicada, né? Até que ponto a gente pode ser tolerante com o intolerante? A questão que se coloca. Então, está ficando difícil discernir, mesmo para quem pensa e procura pensar com muito cuidado sobre essas coisas, como fazer. A gente tem soluções interessantes, tanto do lado, digamos assim, da luta, do enfrentamento direto, confrontamento, na verdade, nem enfrentamento, confrontamento direto, como pelo lado da não violência, né? Você pode ver uma figura como Gandhi, que continua sendo uma expressão de um processo que teve resultados práticos. Gandhi exigia que as pessoas que saíssem com ele à rua, numa manifestação, fossem incapazes de violência física, ou seja, se batessem neles, eles não podiam revidar, fossem incapazes de violência verbal, se xingassem eles não podiam xingar de volta, fossem incapazes de violência emocional, não podiam sentir raiva, e fossem incapazes de violência mental, não podiam pensar, desejar que aquele cara que xingou e que bateu nele fosse atropelado, como um acidente qualquer. Então, veja, radical. Aí eu disse, isso é uma utopia, mas deu resultado. Deu resultado. E alimentou aquela força. Você vê aquela cena, aquele momento em que eles foram pro sal, milhares de pessoas, você viu o filme Gandhi, aquela cena chocou o mundo, a Inglaterra perdeu toda a moral, porque homens, numa fila, um após o outro, sendo praticamente abatidos, apaulados, as mulheres pegavam e arrastavam. Você viu essa cena? Para cuidar. E ninguém revidou. Aí acabou-se a moral da Inglaterra, do grande império inglês, e aí o mundo inteiro. Então veja, por outro lado, o
próprio Bhagavad Gita, que é uma tradição das mais ricas de sabedoria, ele afirmava o seguinte, que o mal não está no objetivo de matar ou ser morto. Está no fato subjetivo de odiar ou amar. É uma metafísica muito elevada. Aí você pode imaginar, só para dar um exemplo assim, por exemplo, eutanásia. Você pode matar o outro, mas não é por ódio. Não, né? Então, essa questão é muito complicada, muito delicada. Eu não sei se é possível a gente ter uma resposta para uma coletividade. Talvez sejam respostas individuais, posturas individuais. Mesmo, por exemplo, dentro de uma organização como um partido político, você vai ter pessoas que vão pela não violência e outros que vão. E você querer dizer a priori qual das duas é melhor, pode ser querer ser Deus, né? É meio difícil isso. Mas eu acho que existem as duas possibilidades. Existem duas possibilidades. E Krishna diz para Arjuna, porque Arjuna era um jovem príncipe herdeiro de um império, cujos tios estavam usurpando o trono da família. E Arjuna era um guerreiro, ele podia acabar com a guerra, mas ele era discípulo de Krishna, se ajoelha, chora aos pés de Krishna, porque disse que não quer derramar sangue de parentes. E Krishna, o grande avatar hindu, diz para ele que o mal não está... Primeiro diz que ninguém morre nem deixa de existir. E depois diz que o mal não está no objetivo de matar, está no fato de odiar o inimigo. Aí ele termina, depois de dar uma grande explicação, os 18 capítulos do Bhagavad Gita são o percurso de Arjuna, de Krishna, mostrando a Arjuna que ele deve, com igualdade, com equanimidade, lutar contra os parentes, porque para defender a justiça da injustiça. Incrível isso, né? Krishna. Então tem coisas assim. Jesus entrou no templo, expulsou os vendilhões do templo, chutando o pau da barraca. Né? Mesmo. Na base do chicote. Então, o que nesse momento, eu só não acho que cabe é uma postura como alguns companheiros espiritualistas adotam às vezes, que é aquela assim, como se estivesse no outro nível de existência, olhando de longe o que está acontecendo. Tudo é passageiro e não se envolve, não toma partido. Se fosse esse o caminho, então Jesus não tinha se envolvido, Buda não tinha se envolvido, ninguém tinha se envolvido, se esse fosse o caminho. Mas aqueles melhores entre nós, que a gente pelo menos reconhece como sendo os grandes instrutores nossos, eles se envolveram, se engajaram e deram a vida muitas vezes, deram sangue. Então, embora isso seja maia, ilusão, mas é um jogo de verdade. E aí, acho que essa postura que eu vejo às vezes em muitas pessoas que acreditam sinceramente que é tudo ilusão que vai passar e deixa as coisas seguirem o curso e não se envolve, não assume um lado nem outro, essa postura aí é opinião puramente pessoal. Eu não sinto que corresponde à necessidade do momento. Acho que algum engajamento é necessário, seja do lado ou do outro. Na verdade, quando a gente diz assim, não se envolve, se a gente for esgaçar mais a corda, né? Sim.
na verdade, está se omitindo em responder conscientemente ao grau de envolvimento que ele já tem por estar no mundo. Por estar no mundo. Responsabilidade. Está presente, né? Não é? Então, é um pecado, né? No sentido de desviar do alvo, né? E estar no mundo. Isso tem uma implicação. Só pelo fato de estarmos ali. Só pelo fato de estarmos nesse mundo. Mas se vocês me permitem, assim, não, mas claro, eu paro na hora que não vou ficar feito papagaio aqui na carinha. Sobre essa sua última fala, Bacurau. Não sei quem assistiu, quem deixou de assistir, mas eu fui assistir com um grupo de pessoas amigas e tal, e eu tive lá uma pequena catástrofe. Né? Eu saí do cinema envolvido mesmo com aquele negócio e tal, tarará. E algumas pessoas que estavam assistindo comigo reagiram de formas diversas, né? E depois eu fui tendo a oportunidade de ouvir um ou outro que assistiu e tal. Então, por exemplo, o pessoal que é uma parte da minha vida da área de direitos humanos, todos muito severamente críticos em relação à questão do filme, porque você não vai resolver com violência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tem um articulista lá, não sei se foi na Folha, no Estado de São Paulo, eu recebi o artigo através do WhatsApp. Ele falando do choque de alguns segmentos da sociedade paulista, né, da classe média, das elites, não sei o quê, que reagiram terrivelmente ao filme e tal. E o articulista mostrando assim que, poxa vida, uma população totalmente assim, que é agredida, que é não sei o que, não tem o direito de se defender. E aí você vai entrar depois, não, mas não pode se defender desse jeito ou daquele, mas com os meios que tem. Né? Então é um debate muito interessante. Porque ao fim e ao cabo, eu sei que lá no fundo, do ponto de vista, né, dos ensinamentos mais profundos, na sua forma mais pura, né, talvez até dogmática, eu deveria me perguntar que raiva é essa que tem dentro de mim, que quando eu vejo um filme onde essa raiva é canalizada, eu me identifico tanto. Também, por exemplo, é um motivo de pergunta e outras tantas. Mas ao mesmo tempo a gente fica nesse dilema. Mas e aí, como é? E não vou fazer nada? Vou ficar aqui só achando graça e isso passa e é só uma ilusão? Então é um desafio muito grande a gente ir separando esse joio, esse trigo, né? Fazer esse discernimento. Agora, que eu confesso que eu tive uma pequena catástrofe. Eu saí do cinema feliz. Muito forte aquele filme, muito forte. Eu já confesso que nem vou assistir. Não? Não. E eu dando spoiler aqui, tu não... Não, eu já sei o filme todinho, todo mundo já assistiu o filme todinho. Eu não ligo não sei se não. É porque realmente assim, eu não encaro bem a violência. Não. Mexe muito. Pois é, aí eu, não todo momento para ver. Um dia verei, né? Mas eu queria comentar em relação assim, aos sentimentos, né, que você falou. Hoje eu ouvi, né? Alguém na live aí, falando que Lula já está vindo aí com a proposta de pacificação, né, da sociedade, está falando Lulinha, paz e amor, né? Eu disse, pô, logo agora que a gente está pronto para ir para a guerra, Lula já vem com essa conversa de paz. Não gostei. Não gostei, né? Mas assim, eu não me sinto realmente pronta para a guerra, não. E o meu sentimento em relação às pessoas, né, a toda essa divisão que houve, né? Você perguntou o que a gente faz com os intolerantes, né? Como é que a gente enfrenta a intolerância?
Eu não tenho raiva dessas pessoas. Agora eu tenho muito nojo. Eu sinto um profundo desprezo. E quando eu vejo essa conversa assim, de pacificação, né? De você voltar a conviver com essas pessoas, eu não quero não. Eu não tenho realmente raiva dela, não quero matar ninguém. Não gosto de violência, não gosto nem de ver. Filho, né? É caro. Estamos fechados a isso. Mas eu tenho muito desprezo. Eu não quero conviver com essas pessoas, eu não quero vê-las. É risco do caderninho mesmo, sabe? Elas podem continuar existindo num distante de mim, mas realmente como é que eu vou equalizar isso, né? Quando vem uma proposta aí, não, precisa realmente unir o país, que desse jeito o país, como disse Minha Couto, se quebra. O Brasil está na posição que estava os países africanos antes da Guerra Civil, né? Exatamente. Quando a briga chega dentro das famílias, então você está um passo realmente de entrar em Guerra Civil. Então, assim, estamos nesse ponto. E aí Lula vem porque é um cara que tem essa capacidade, né, de achar que pela pacificação, né, você volta a uma... E aí eu realmente me sinto incapaz desse movimento. Porque eu tenho muito nojo do que as pessoas fizeram. E continuo fazendo, né? Então, assim, eu não sei conviver mais com isso. Eu não sei mesmo. Eu tenho desprezo. Às vezes eu lembro das pessoas assim, demais, me dá um negócio assim. São pessoas que se eu nunca mais ver na vida, eu não desejo nenhum mal a elas, pelo contrário. Pode viver sua vida, beleza. Eu só não pode passar mais na minha rua. Então, assim, qual é a origem desse nojo? Né? O ódio é muito fácil a gente ver, né? Então, você fica um odeia do lado, outro odeia do outro, né? Mas, e como é que se lida também com isso, né? O desprezo ele não é violento, mas também é uma aniquilação do outro, né? Porque você afasta o outro da sua vida. Por isso eu acho que ele é violento, sim. Ele é. Quando alguém diz assim, eu dei um gelo naquela pessoa, então aquela pessoa não existe mais. Morreu pra mim. Aparentemente ela não está fazendo nenhuma violência, mas ela está sendo extremamente violenta. Eu acho que sim. Precisamos reconhecer que a violência está em nós, em todos nós. E se a gente achar que está somente no outro, aí a gente repete o mesmo problema do outro. Uma coisa que eu acho que é importante considerar é que muitas dessas pessoas, todos nós estamos passando por isso, nossas famílias, amigos, pessoas que a gente nunca imaginou, de repente tomam certas posições. E aí, se a gente olhar bem, pelo menos eu acho, assim, que a maioria delas foi capturada por um processo midiático extremamente poderoso, extremamente competente, inteligente, para mexer com meios que funcionam como genes, sabe? Você coloca aquilo lá e ele sozinho ele sai se articulando dentro do imaginário das pessoas. Então, pessoas que nunca viram Lula têm um ódio pessoal a Lula como se tivesse ódio de alguém que conheceu e que fez um mal à filha ou à mulher. Como é que se explica isso? Não foi uma coisa que a pessoa, ela própria não é autora daquilo, embora ela se sinta dona do seu pensamento. Então, isso é um processo. Então, não que isso justifique, mas eu acho que explica um pouco, não diminui a responsabilidade também, né? Mas assim, os maiores responsáveis não é essa massa, não, sabe? Os maiores responsáveis são aqueles que engendraram essa estratégia porque essa força, não é à toa que os países mais desenvolvidos democraticamente, os meios, nenhum grupo de comunicação pode deter três modais. Ou você é jornal, ou você é rádio, ou você é televisão, e em cada modal você tem um percentual máximo de participação no mercado.
Porque desde a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler tinha um ministro da propaganda, e muito antes dela, mas isso, o Hitler isso ficou, a metodologia foi estabelecida, se sabe o risco que corre qualquer democracia se isso fica na mão. E aqui no Brasil, um único grupo econômico responde por 70% nos 3 modais. Eles fazem a visão do mundo das massas, eles fazem. Então, a maioria dessas pessoas, se você observar essas pessoas que adoptam as discussões bem radicais, para mim elas são cometidas por 2 coisas. Primeiro, pelo medo, a insegurança, que é aquele motivo que a gente abordou aqui, que tende sempre ao processo regressivo de procurar fundamentalismo religioso, político que for, conservador, nada de coisas não, o mais conservador possível, em termos econômicos também. A gente pode ver até o movimento do sistema financeiro, o mais conservador em situações de risco. E outro foi esse processo da mídia. A mídia, e claro, na verdade a mídia é só a interface, né? Quem está por trás da mídia, que é uma elite pequena em número e poderosa, que fez a população entrar nesse processo. Esses são os perversos. Esses são os perversos. Avaliação. Eu até concordo. Agora sim. Eu acho que já existia predisposição das pessoas para aceitar essa mensagem. Porque assim, eu me identifico muito com o que aconteceu no Brasil com o racismo no Brasil. O que é o racista brasileiro? O que é qualquer racista no Brasil? É você rejeitar o outro sem nem saber quem ele é. Ou colocar no outro, né, na pessoa de cor, todas as negatividades, né, de um ser humano ou da sociedade. Então, assim, quando vem uma mídia que diz não, Lula é ladrão, todo mundo quer acreditar, porque Lula é uma pessoa do meio do trabalhador. Pessoa simples, não fala direito. É por racismo e por preconceito. Preconceito social. Né? Então, assim, é muito fácil de acreditar. Os outros ladrões, né, os ladrões de verdade, ninguém está odiando e ninguém está querendo matar nem ver preso. É reforçado por uma predisposição. Né? Exatamente. Né? Então, assim, isso que me incomodava, por isso que eu tenho muito nojo do povo, né? Isso me incomoda profundamente, porque você rejeita ou aceita que alguém diga que fulano presta ou não presta só porque, né? Então, assim, foi muito fácil, foi sem resistência nenhuma. Acreditou-se muito fácil, acreditou fácil por quê? Porque não é quem é, não é por motivo não. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de... Só concordando com você, eu tinha, pessoalmente, uma percepção do povo brasileiro como aquele povo cortês, doce, quase meigo. E hoje eu vejo que isso é uma grande ilusão, sabe? Nós somos quase tão alemães quanto foram nazistas. Temos as mesmas pegadas. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ouvir, ou há 30 anos atrás... Eu peço que as pessoas falem... Certo, é bem rapidinho. Sobre essa coisa do brasileiro, ser bonzinho, não sei o que. Você vai perguntar para os paraguaios e para os bolivianos o que é o brasileiro aí. E nessa época, mais ou menos, eu começava a pensar, a gente, ou a gente consegue superar nossos principais desafios e ser um exemplo para o mundo, um povo, assim, de trazer novas luzes para o planeta, né, inspirar, ou a gente vai ser mais FDP do mundo, entendeu? Porque fascismo de um povo única e exclusivamente branco é esse fascismo alemão, italiano, norte-americano. Agora imagina o que é um fascismo com a dinâmica que a gente tem aqui na formação do povo brasileiro. Exatamente. Fernanda Montenegro soltou uma frase recentemente que eu achei muito interessante. Ela diz que somos perigosos
porque nos aceitamos diversos. Essa polêmica que teve recente com ela. Assim. Essa não não. Eu demorei um pouco a sacar assim, o que ela queria dizer, porque foi naquela polêmica que teve com o cara da Funarte e tal. Mas é muito forte isso. É, Né? é destruidor. Queria fazer um pergunta aí. Do vídeo da bicicleta. Fernanda Montenegro. É só uma reflexão aqui. E aí você comenta como você achar conveniente, Afonso. Eu estava pensando exatamente nisso, nessa trajetória humana de diferenciação da consciência. Você teve uma parte da sua fala que você disse, no fundo, essas pessoas que, nessa confusão toda, que agem desse modo, né, nada mais estão fazendo do que buscar uma forma de autoproteção para o próprio medo, né, ansiedade que elas estão sentindo. É sem dúvida. Aí eu vou falar dois incidentes assim, e aí para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que todo mundo ocidental foi beneficiado de alguma forma pela diáspora dos mestres e monges tibetanos que saíram, né, a partir do Tibete, invadido e tomado pela China. Né? Então, quer dizer, hoje em dia tem inclusive um diálogo que você conhece aí, vários aqui também conhecem, muito aprofundado, né, da meditação, do budismo, consciências, etc. O Mindlife está aí, o Dalai Lama é uma figura, um interlocutor privilegiado de muitos cientistas, etc. Né? Então, num certo sentido, a cultura do mundo ocidental foi enriquecida, né, por meio desses, vinda desses mestres. Né? Esses mestres não teriam saído, isso não teria ocorrido, possivelmente, se eles não tivessem fugido de lá, saído de lá, não é? Então, digamos assim, foi um ato de violência sem querer justificar o ato de violência, não é? Mas só juntando as coisas, não é? Quer dizer, um ato de violência gerou a saída deles, que gerou toda essa onda que hoje nós participamos, não é? Isso é elemento 1, não é? Tem uma fala de Jesus que ele fala assim também, um versículo, estou esquecido um pouco do contexto, isso é perigoso, né, porque pode se tornar um fundamentalmente, mas tem uma frase que ele diz assim, procurem conquistar, granjear amigos com a riqueza da injustiça. Não é? Quer dizer, às vezes ocorrem situações que são injustas no mundo, não é? Mas elas mesmas, de algum modo, podem ser, digamos, já que elas ocorreram também, você pode se posicionar dentro delas e isso como se do limão se fazer uma limonada. Não é? Agora, do outro lado, não é? Por exemplo, uma figura feito Hitler na Alemanha, não é? Aí, obviamente, com todo o respeito, toda a reverência que eu tenho à figura de um Gandhi, certamente tem mesmo, né? Do mesmo modo que você tem aí, mas eu estou certíssimo de que Hitler, por exemplo, não seria derrubado por fazer guerras de fones inteiras, né? Coisa tal, ele não seria derrubado assim não, né? Então, ali realmente só caiu por um ato de guerra, não é? A guerra que ele mesmo começou, não é? Mas ele não cairia por movimentos pacíficos, né? O Império Inglês
o Império Inglês tinha uma aura de civilizado, né? Sim. Hitler não estava preocupado com isso não. Hitler é um Bolsonaro mais inteligente, né? Então eu estou lá preocupado com o que estão achando comigo, eu quero dominar e pronto, acabou-se, né? Então ali foi na base do ato de força mesmo, e eu acho que nenhum ato de terminaria com ele. Essa é a terceira questão. E aí eu fico pensando assim, nós sendo os jogadores no tabuleiro de xadrez, não é? Quer dizer, às vezes a gente fica tentado realmente assim de fazer o julgamento como se a gente tivesse vendo o jogo assim de cima, não é? Todinho, Sem né? estar jogando. Exatamente, sem estar jogando, né? Mas a gente está aqui. Olha, a gente é o peão aqui, coisa e tal. Às vezes a gente não tem a visão do que. A gente é o quê? A bola. A gente não vê nem a foto. Exatamente. Né? Então a gente está aqui assim, né? Então, aí às vezes nesse aqui assim, por exemplo, estou pensando aqui, o soldado que está atacando o Terceiro Reich, né? O soldado russo que está entrando em Berlim para libertar Berlim, né? O primeiro soldado. Pode ser até. Ele está ali na posição de entrar em Berlim. Ele não está no ponto de dizer esse movimento é certo, vai fazer assim. Não, ele é um soldado ali, ele tem que entrar, não é? Então, tudo bem, a forma como é que ele entra internamente ou não, aí isso é que está na dependência dele, né? Mas ele está naquela posição ali, ou seja, ele não escolheu o campo, mas ele está no campo, né? Então, estou dizendo tudo isso a partir dessa questão de que nós não fomos postos nesse... Quer dizer, a gente não escolheu esse campo aqui onde a gente está jogando. Foi talvez assim, tenhamos tanta angústia porque a gente não queria talvez estar nesse campo aqui, não é? Mas foi o destino, sei lá, diversas circunstâncias que puseram a gente nessa condição aqui. E a gente é os peões desse jogo aqui, né? Aí a gente fica com raiva dessas pessoas, eu fico mesmo, vou mentir aqui, certo? Já tive muita raiva, né? Muita gente, não estou nesse nível aí do que Gandhi queria, né? Só não cheguei no nível da ação, nem da fala, mas dentro já senti muita raiva, não é? Porque a gente não queria estar nesse tabuleiro, né, em que nós fomos colocados, né? Agora, eu não sei, não estou vendo o jogo, né, o futuro, né? O que é que pode, será que pode, fazendo uma paródia aqui, de tudo isso aqui, assim como da invasão da China no Tibete, veio o budismo, eu posso dizer que eu sou beneficiado direto pela saída dos monges tibetanos, né? O meu mestre foi discípulo de um dos mestres que saiu, fugido, né? Então eu posso dizer que eu sou beneficiado direto disso, né? Será que a gente pode dizer que disso daí pode surgir dessa lama, desse caos, pode surgir um Dalai Lama, uns mestres dessa situação tão caótica? Tem uma história de Osho, a gente falou de Osho. O livro é muito bom, recomendo. São 10 histórias sufis. Tem 2 livros dele que eu acho especiais. Um são Palavras de Fogo, em que ele comenta trechos do Evangelho. E outro é Antes que Você Morra. São 10 histórias sufis. A primeira história sufi é muito interessante, eu não me recordo mais do encadeamento, mas é uma situação em que a cada cena alguém julga com base no que está naquela cena. Aí, uma consequência daquela cena, que foi aparentemente julgada como ruim, situação ruim para o sujeito, leva o sujeito a uma situação boa no quadro seguinte. A história é bem simples, mas tão consistente, passível de ocorrer,
que você fica surpreso, porque são umas 5 sequências de situações em que o observador, que é alguém que chega para a pessoa e diz: mas que coisa boa, depois diz: mas que coisa ruim, mas que coisa boa, mas coisa ruim. Como é quase... O que fica claro para a gente é que talvez, por mais que a gente queira ser esperto, olha de cima o tabuleiro, a gente tem, acho que, muito pouca chance de saber se realmente nós estamos bem ou se estamos mal. A gente pode estar passando pelas dores de parto, né? Para mim, um grande acontecimento que surgiu com esse fenômeno agora nosso no Brasil é que a gente está conhecendo a nossa sombra no Brasil. Para mim era uma imensa desconhecida. Atrás do cinismo, da hipocrisia, do disfarce, dos bons costumes. Pois né? tudo maquiado, camuflado. Somos isso. Então, isso deve ter alguma repercussão no futuro. A gente não sabe como vai ser. Agora, essa decisão da luta, do confronto físico e direto, eu volto a dizer, para mim, uma grande inspiração continua sendo o Bhagavad Gita. Porque Arjuna não queria derramar sangue de ninguém, até porque eram parentes dele, primos e tios. Krishna diz para ele, com igualdade e equanimidade, sobe no cavalo, pega teu escudo, tua espada e luta. Impressionante. Krishna, o grande avatar. Depois de falar de toda a metafísica, que tudo é maia e tal, mas vá lá, jogue, dê o seu lance no tabuleiro. Assuma as consequências dele. Jogue. Participe do jogo. Essa é uma grande inspiração para mim. Alguma questão mais? Eu queria que você pudesse comentar assim, essas coisas. Só um instantinho, André, por favor. A gente passou. Espera um instantinho, André. Tá. Você falou rapidamente aí que é a questão das redes sociais, né? É como se fosse uma nova plataforma que a gente tem que estar inserido nisso aí. E essa questão do ego que você falou, porque é quase que uma usina, né, de fortalecimento dessa coisa. Isso. Então, o Noam Chomsky, ele inclusive comenta o seguinte, olha, né, hoje em dia, se você não aparece nas redes sociais, é disso que ele fala, é quase como se fosse a morte, a invisibilidade, né? Então a invisibilidade hoje é a morte. Então as pessoas ficam nessa... Cada um criou agora essa coisa da bolha, né? Então, se você pudesse comentar mais um pouco isso aí. Eu vejo o exemplo da Finlândia como uma grande solução. A educação na Finlândia, primeiro, eu acho que se trata de uma questão que tem que fazer parte do processo educacional do sujeito contemporâneo. O aprender a lidar com essa nova situação que vivemos. Então, na Finlândia, nas escolas, a partir de 6 anos ou 7 anos, já é desenvolvido com as crianças através de trabalhos em grupos, de discussão em grupo, o exercício de uma análise crítica de tudo que aparece na mídia. De tudo que aparece na mídia. Então, o que isso representa é um desafio muito grande que temos pela frente. Porque não dá para a gente zerar essa tecnologia que a gente tem, nem o que ela é capaz de fazer.
eu vejo assim essas tecnologias das comunicações como assim, elas possibilitam a criação de universos simbólicos onde as pessoas que se afinam ou têm predisposição de alguma forma se sentem reforçadas, suas identidades egóicas são reforçadas ali. Então ali é um lugar confortável para elas, é um abrigo, é uma trama de sentido, onde elas se encontram, se identificam. Então, é muito difícil recusar a um convite desse. É muito difícil, entendeu? A não ser que você, desde criança, você desenvolva recurso de defesa. Recurso de defesa. E o outro caminho que eu acho que também vem pela educação é uma educação que não olhe só para o cognitivo no sentido intelectual. Uma educação mais integral. Existem algumas pedagogias que já trabalham com uma visão mais inteira do ser humano. Então, na medida em que o homem for capaz de manter a conexão sem dissociar-se do seu centro mais essencial, espiritual, anímico, e na medida em que ele for dotado desde cedo dessas capacidades de análise crítica para lidar com as aparências da realidade virtual, a gente tem chance de sobreviver e se sair até mais completo como ser humano. Essa dificuldade talvez leve a gente a dois caminhos possíveis. Ou a gente desenvolve esses recursos internos de conexão e de análise crítica, ou a gente sucumbe. Vai ser capturado por uma bolha e é como se estivesse vivendo artificialmente nessa bolha. Então, para mim, talvez o grande caminho que a gente tem pela frente para as gerações futuras são os caminhos que a educação pode oferecer. A Finlândia oferece isso e existem algumas pedagogias que trabalham desde cedo uma forma de desenvolvimento na criança que não é só aqui na cabeça, mas a criança se desenvolve também sensibilidade, valores humanos. Saibaba desenvolveu um sistema também de educação focado em valores humanos. Saibaba. Eu conheço da pedagogia Waldorf, né, que desenvolve os vários corpos, então você tem um trabalho mais completo, é um desenvolvimento mais integral. Né? Exatamente. Agora, só para ilustrar essa história das mídias, né, casualmente essa semana eu vi, através desses canais do Sky, um documentário sobre os irmãos Lumière e o nascimento do cinema no final do século passado. Então é interessante... No final do século XIX. Do XIX. É que eu nasci no século XX. A gente ainda se acha no século XX, né? Eu nasci no século XX, a ideia de século passado é o século XIX, permanente. Mas enfim, eles passam, é um documentário maravilhoso, é comovente. Eu tive uma experiência legal, assim, do ponto de vista emocional, de ver aquelas primeiras imagens através do cinema e tal, essa coisa toda, em situações humanas. Os filmes deles tinham 50 segundos só, todos os filmes deles tinham 50 segundos. E eles fizeram milhares de filmes. E pega situações ali do final do século XIX, né, da última década do século XIX, e também depois eles saíram pelo mundo. Então tem imagens do Caribe, do México, dos Estados Unidos, alguma coisa na África e Japão. É um negócio impressionante. Eu sabia que eles tinham andado tanto na Turquia e tal. São imagens, são filmes de 50 minutos e tal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção era o fato de como as pessoas ficavam diante da câmera no começo do cinema. Ou seja, no final do século XIX, começo do século XX já, a reação é a mesma da de hoje. Isso que me surpreendeu.
Fica capturado pela tela. Capturado pela câmera, entendeu? Pela tela, né? Enquadrado ali e tal. A mesma. O cara fazendo estripulia para estar aparecendo ali, para estar chamando a atenção. O outro que fica parado olhando, não sai do canto, ele interrompe o percurso dele para ficar ali. É um negócio curiosíssimo. Só aproveitando, já que você falou da pedagogia Waldorf, a pedagogia Waldorf representa um desafio para os pais muito grande, porque os pais têm que ter muita convicção dos valores humanos que eles querem para os filhos e também os valores que eles querem para o mundo e que os filhos vão ver. Então, uma das coisas é a seguinte: a orientação muito forte que se dá é nada de contato de criança com celular, videogame, essas coisas. Nada. E aí, isso já não é fácil para a maioria das pessoas, né, lidarem com essa coisa. Mas o fato é que as crianças que passam por um processo Waldorf, elas têm um desenvolvimento. Eu não tinha falado o nome, e aí você me deu a oportunidade, porque eu sou muito ligado à iniciativa Waldorf aqui em Recife. Aliás, a iniciativa primeira, minha esposa diretamente. Então, você vê as crianças assim, as crianças aprendem a lidar com a arte, com... Os livros são feitos pelas crianças, então os brinquedos são feitos pelas crianças, nada que é comprado pronto, entendeu? Então, o desenvolvimento da criança é muito mais harmônico e você sente as crianças menos agitadas, mais tranquilas, mais alegres. É realmente assim, um negócio que você vê que ali alguma coisa importante está sendo preservada. Isso é uma das coisas, para mim, uma grande saída, caminho é hoje a gente realmente procurar essas vias da educação para poder dotar o ser humano de habilidades para lidar com essas novas situações. A preocupação nossa não deve ser formar gente para um mercado de consumo, de trabalho, mas é formar pessoas capazes de escolher, de fazer escolhas. Pessoas capazes de fazer escolhas. Essa é a tarefa. A minha filha caçula foi educada em escola Waldorf, né? Por isso que eu tenho alguma noção. E assim, os resultados são maravilhosos, né? Ela tem uma personalidade bem definida, um caráter assim, bem consolidado, é capaz de fazer vínculos afetivos, tem fidelidade com esses vínculos, cultiva. Bom, e assim, tem uma disciplina que não é uma disciplina rígida, mas tem uma disciplina de dia a dia. Enfim, os ganhos são fantásticos. Você falou na questão da arte, eu queria lembrar também a questão do bordado. Meninos e meninas Meninos e meninas, que ajuda no desenvolvimento, né, da história do tricô, que é um negócio fantástico. Mas assim, eu só queria contar um episódiozinho, porque a forma como eles, por exemplo, no segundo ano do jardim, né, a professora, a jardineira lá, ela era muito aplicada, era muito envolvida com toda a pedagogia Waldorf. Quando ela chamava os alunos, ela chamava cantando, porque o chamar fulano, cicrano, é como se, né, agride, né? Então ela chamava Manuela, e era engraçado porque eu via as crianças atendiam na hora. Que a gente vê muitas vezes, né? Fulano, cicrano, e o menino fica lá e tal. Enfim, isso é uma coisa. Outra, eles nos escorregos e nas coisas tinham bastante autonomia, nunca aconteceu acidente. Eu ficava com a mão no coração, digo, meu Deus, essas crianças tão pequenas, subindo a vida. Mais tranquilo. E uma vez, aí ela já estava no grau, né? Que é como eles chamam, começa a ser fundamental e tal.
ela já estava, não sei se na terceira série, qualquer coisa, quarta. Eu fui buscá-la na escola, tinha terminado a aula da manhã, todo mundo brincando ali, os pais pegando seus filhos, então eu digo, vocês viram Esther? Não, ela está por aí, não sei o quê. E quando eu vou andando assim no jardim, aí, papai, e eu procurando, papai aqui em cima, papai. Quando eu olho, ela está lá num galho da árvore e a coleguinha num galho imediatamente abaixo, as duas conversando como se estivessem sentadas em duas confortáveis poltronas, com a maior tranquilidade. E quando eu vi a altura, aí eu digo, meu amor, vamos, não sei o quê. E ela foi, desceu com toda tranquilidade, não bota o pé nem a mão no lugar que não deva, entendeu? Porque ela desenvolveu o caminho dela para chegar ali e sair dali, né? Então essa autonomia, essa coisa é uma coisa maravilhosa. Sim, e só para lembrar, há uns 20 anos eu vi um dado, 15 anos eu acho, de que no Vale do Silício, o pessoal que, né, desenvolve todas as TIs e tal, eles têm um grande número de escolas Waldorf, não uma só não, são várias escolas Waldorf, e eles lidam muito bem com essa história de os filhos não estarem pegando em computador. Eles acham bom que os filhos acham ótimo. Só uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho interessantíssima na pedagogia, é o seguinte, é que o professor em classe, quando entra no grau fundamental, ele acompanha a criança da primeira até a oitava série. Professor, mesmo professor. Então, o vínculo que se cria num mundo em que os vínculos estão cada vez mais voláteis, a relação que se cria entre professor e aluno é como se fosse quase uma relação entre mestre e discípulo. O professor visita pelo menos uma vez ou duas por ano a casa de cada aluno. Conhece os pais, almoça uma vez ou janta outra. Os pais é que uma escola Waldorf não é uma empresa, não é um negócio. É uma associação de pais e professores. Quem gerencia a parte financeira, administrativa, tudo são os pais que tomam conta da escola. Então, é uma coisa interessante, porque não é uma coisa terceirizada. Quando tem uma festa, dia anterior e pela manhã, quem está fazendo tudo, os enfeites, tudo, são os pais que estão fazendo. Eu já pintei muita cedo. Então, quando a criança entra ali, a criança não se sente num ambiente estranho, sabe? É como se fosse uma ampliação do seu espaço familiar. Então isso dá um aconchego muito grande para a criança. São convidadas a organizar seu espaço de estudo e tal. Quando a Esther estava no jardim, acho que na segunda ou na terceira série, aí depois a professora comentou com a gente, quando a gente foi buscá-la, era o dia lá dela varrer a sala. Então disse que ela estava varrendo a sala e depois comentando com a coleguinha, isso aqui não parece nem escola, parece mais emprego. Mas acho que o nosso futuro depende muito da educação. A educação realmente é fundamental. Ok. Bom, então, pode botar aqui pra mim. Só para eu fazer um encerramento aqui. Então, Afonso, muito obrigado. Assim, eu acho que eu sou suspeito, obviamente, para dizer que foi muito bom, porque eu achei muito bom, esses encontros aqui eu tô achando excelente, assim, tanto o nível de discussão, né, quanto a forma como a gente está fazendo isso de um modo bastante assim, não acadêmico, né, uma coisa bem mais próxima da gente. Só tenho que agradecer muitíssimo ter aceitado estar aqui conosco, viu? Valeu.